E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ângulos em uma circunferência, tá? A gente tem ângulo central quando o vértice do ângulo, tá? Eu tenho aqui o ângulo EOF, o vértice está no centro da circunferência. O ângulo escrito, quando esse ângulo é formado por duas cordas e o seu vértice é um dos pontos da circunferência. E o ângulo de segmento, o vértice também é um dos pontos da circunferência, mas ele é formado por uma corda e um segmento tangente a essa circunferência, tá? Aqui, a gente vai sempre se basear na medida de ângulo do arco, tá? Então, eu tenho aqui o arco EF, tá? Se a gente for olhar aqui bem no quadrante, é como se eu tivesse, então, 1/4 de 360 graus. 360 graus eu tenho 1/4, então aqui é 90 graus. Se o arco EF tem o valor de graus, o valor de 90 graus, então o ângulo EOF também tem a mesma medida. Então aqui, o ângulo central tem mesma medida do arco, tá? Mesma medida do arco. Então, eu posso afirmar que o ângulo EOF também mede 90 graus. Sempre assim. O ângulo escrito, ele tem a metade da medida do arco. A metade da medida do arco que ele projeta. Olha só. Então, aqui, ó, ABC projeta esse arco AC. Se eu disser que o arco AC tem medida de 60 graus, se lá vale 60 graus, então esse ângulo ele mede a metade, ele mede 30 graus. Só isso, ó, ABC. Então, o ângulo ABC tem a metade do arco, ok? No ângulo de segmento, a regra também é igual à do ângulo escrito. Ele também mede a metade da medida do arco. Tá? Compreendido por ele. Aqui eu fiz para a gente poder confirmar uma das coisas que a gente já sabe. Ó, o arco aqui, ó, é a metade, ó, olha esse arco. É a metade de 360 graus, 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, formado pelo diâmetro I1, tá? Aqui, essa corda é a nossa corda especial, aqui está o centro da circunferência. Então, PQ é um diâmetro, QR é uma tangente, então ele tem a metade de 180 graus. Então, esse arco aqui mede 90 graus. Perdão, o ângulo mede 90 graus. Então, se o arco, a gente tem o arco PQ medindo 180 graus, então o ângulo PQR tem a metade da medida. Algo que a gente já aprendeu. Porque aqui, ó, nós já sabemos que a tangente forma com o raio ângulo reto. Nós já vimos isso nas aulas passadas, tá? Aqui a gente pode fazer uma relação entre ângulo central e ângulo escrito. Como, professor? Bom, se o ângulo central e o ângulo escrito tiverem o mesmo arco, então eu vou caprichar nesse desenho agora, ó. Então, eu vou criar aqui um ângulo escrito, só para a gente poder entender isso, ó. Tá? Então, eu tenho um ângulo escrito que tem o mesmo arco do ângulo central, tá? Então, eu vou ter o ângulo EGF, denominei de G aquele ponto da circunferência. Então, eu tenho esse ângulo. Esse ângulo, ele não mede a metade aqui? Mede, professor. Então, ele mede 45 graus. Tá? E esse vai medir 90 graus. Ângulo reto. Então, aqui, quando eu tenho o ângulo escrito e o ângulo central, que tem mesmo arco, eu posso dizer que o ângulo escrito é a metade do ângulo central. De novo, agora nós vamos falar ao contrário. Ó. Se eu tenho o ângulo central, que tem mesmo arco do ângulo escrito, eu posso dizer que o ângulo central é o dobro do ângulo
escrito. Então aqui, se eu não soubesse quanto medisse esse ângulo, se eu falasse assim, ó, esse ângulo EGF mede x, mas ele tem mesmo arco do ângulo central. Então eu digo que o ângulo central é 2x, o dobro. Esse cara é a metade desse e esse é o dobro desse, tá? A minha referência é que eu sei que o ângulo central tem mesmo a medida do arco. Então, se esse cara mede 2x, o ângulo central, eu chamo aqui de 2x. Tá? O arco é o mesmo para o ângulo escrito, então o ângulo escrito não é a metade? Quanto que é a metade de 2x? X. Tá legal? Então tá bom. Vou voltar aqui para o meu 90 graus para a gente poder entender isso melhor. Ficar bonitinho para a gente.